do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje no Evangelho, Jesus vai nos dizer que sua mãe e seus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. É o que fazemos em cada Eucaristia, escutarmos a palavra de Deus, alimentarmos-nos do corpo e sangue do Senhor para a pormos em prática, como fez Nossa Senhora. Ela que escutou, meditou no seu coração a palavra de Deus para depois a colocar sempre em prática. Vamos preparar-nos para esta celebração, começando por reconhecer os nossos pecados, que muitas vezes não escutamos ou não fazemos caso à palavra do Senhor e não a pomos em prática. No momento de silêncio, reconheçamos as nossas faltas e acolhamos o perdão e a misericórdia de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. O coração do rei está nas mãos do Senhor, como curso de água que ele dirige para onde quer. Aos olhos do homem, todos os caminhos parecem retos, mas o Senhor é que pesa os corações. Praticar a justiça e o direito vale mais do que o sacrifício aos olhos do Senhor. Olhar altivo, coração soberbo, assim é a lâmpada dos ímpios, que é o pecado. Os projetos do homem ativo trazem lucro, mas os planos do impaciente trazem miséria. Acumular tesouros com língua mentirosa é sopro que passa, é laço de morte. A alma do ímpio deseja o mal, nem para o amigo tem olhar benévolo. O homem simples adquire a sabedoria quando vê o castigo do insolente e adquire a ciência quando ouve a instrução do sábio. Se o insolente for castigado, o ingênuo torna-se prudente. Se ao homem prudente se der instrução, ele acolhe a ciência. O Deus justo observa a casa do ímpio e precipita na desgraça os homens perversos. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará, mas sem que lhe respondam. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
decidi-me pelos vossos juízos. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, porque nelas estão as minhas delícias. Quero cumprir fielmente a vossa lei, agora e para sempre. Os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, mas não podiam chegar junto dele por causa da multidão. Então disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas Jesus respondeu-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Escutávamos na primeira leitura uma compilação de provérbios, precisamente do livro dos provérbios, que nos faz bem ler e meditar, porque encerram uma grande sabedoria. Como não temos tempo para comentar todos os provérbios que aqui estão,
eu ficaria com o primeiro e com o último. Diz o primeiro: o coração do rei está nas mãos do Senhor, como o curso de água que ele dirige para onde quer. O nosso coração deve estar nas mãos do Senhor, para que, como um curso de água, ele o dirija como quer. E não sejamos nós a dirigir o nosso coração segundo os seus apetites e desejos, mas segundo a vontade de Deus. O último provérbio dizia assim: quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará, mas sem que lhe respondam. O Senhor quer orientar o nosso coração e os nossos ouvidos para escutarmos o clamor dos pobres, como tantas vezes nos recorda e repete o Papa Francisco. Escutar o clamor dos pobres, o clamor da terra, que clama perante a destruição da vida e da criação, e cujas primeiras e maiores vítimas são os pobres. Escutar o clamor do pobre, mas quem não escuta também clamará, mas sem que lhe respondam. Que o Senhor conduza o nosso coração para escutar o clamor dos pobres, para que quando clamarmos também sejamos escutados. Jesus soube escutar o clamor dos pobres, dessa multidão de pobres que o procurava e que o procura, como escutávamos no Evangelho. Ao redor de Jesus estava tão grande multidão que sua mãe e seus irmãos, que queriam vê-lo, não o podiam. E então vieram dizer a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E Jesus responde-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esses são minha mãe e meus irmãos. Esses nós seremos irmãos de Jesus, seremos da sua família se realmente escutamos a sua palavra e a pomos em prática. Jesus vem constituir uma outra família, já não ligada pelos laços de sangue, mas por outros laços muito mais profundos e importantes. Jesus veio constituir uma nova família, à qual todos nós pertencemos, se escutamos a sua palavra e a pomos em prática. Essa graça que o Senhor nos dá em cada dia, em cada Eucaristia da sua palavra, para depois lhe correspondermos. Só escutamos verdadeiramente a palavra de Deus na medida em que a pomos em prática. Peçamos a Nossa Senhora que nos ensine, como ela, a escutar a palavra, a meditá-la no seu coração, a orar com a palavra, para nela descobrirmos a vontade de Deus para cada um de nós, para que, como ela, compreendendo a palavra de Deus, compreendendo a vontade de Deus para nós, digamos sim, como ela disse sempre: sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Irmãs e irmãos, os amigos verdadeiros de Jesus são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos ao Pai a graça de fazer parte deste grupo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos aprendam na escola de Maria a escutar, a meditar e a pôr em prática, como ela fez, cada uma das palavras de seu Filho, oremos, irmãos. Para que os homens de hoje,
que desejam ver Jesus, mas não podem chegar junto dele por causa dos outros, o descubram perto de si, na sua palavra. Oremos, irmãos. Para que o Senhor nos faça olhar para a natureza e condensar em provérbios de sabedoria normas de vida como as que ouvimos proclamar, oremos, irmãos. Para que ninguém feche os seus ouvidos ao clamor do pobre que nada tem para viver, pois um dia clamarás sem haver quem te responda. Oremos, irmãos. Para que os membros da nossa Assembleia Celebrante agradeçam ao Pai a palavra proclamada e supliquem ao Filho que ela fecunde as suas vidas. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tornai-nos dóceis ao clamor da vossa voz e abertos às necessidades que encontramos. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade.
vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devemos guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Quem comer
vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Quem comer do pão que eu lhe der não há de morrer. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.